Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou o Bruno Faleiros, esse é o canal Stop Loss. E se você gosta de análise gráfica, se você se interessa por mercado de ações, você está no melhor canal do mundo para falar sobre esse assunto. Brincadeira. A gente aqui no canal Stop Loss a gente fala assim de ações, a gente fala de análise gráfica, a gente fala de estratégias, só que sempre com muita humildade, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. É só clicar no botãozinho vermelho aí debaixo do vídeo, subscrever. E se você gosta desse tipo de vídeo, também já dá aquela boletada no joinha. E só quem é trader sabe. Hoje, 6 de maio de 2020, e vamos então ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mercado financeiro. Bora pro vídeo. Vamos então começar o nosso raio-x do pregão, hoje 6 de maio de 2020, e vamos então aos principais fatos e acontecimentos do pregão de hoje. Primeira notícia, a agência de classificação Fitch reduziu ontem a perspectiva de rating do Brasil para negativa. Essa foi uma notícia que saiu ontem à noite, mas que mexeu com o humor dos investidores no pregão de hoje. Então o investidor já fica cauteloso, já começa o pregão um pouco ressabiado do que pode acontecer, né? Relatório de emprego ADP nos Estados Unidos mostrou que em abril foram eliminados 20,2 milhões de postos de trabalho. Notícia bastante ruim, né? Esse é um relatório que sai toda semana lá nos Estados Unidos que mostra como anda a questão do emprego nas empresas privadas, né? E olha só, recorde histórico, 20 milhões,2 postos de trabalho a menos, né? Que foram eliminados aí nos Estados Unidos na semana passada. Expectativa pela decisão de política monetária do Copom, que será divulgada hoje. Hoje tem a reunião do Copom e às 18 horas vai ser anunciado se vai haver mais um corte na taxa de juros ou não, se vai ser mantida. E isso acaba deixando também os investidores um pouco mais cautelosos. Resumindo o pregão de hoje, o clima de mercado foi de cautela. Os números do índice Bovespa, fechamento anterior, 79.470 pontos. Abertura de hoje, 79.472 pontos. E hoje fechamos com 79.063 pontos. A nossa mínima do dia foi 78.055 pontos, que representou aí uma baixa de até 1,78% durante o dia. E a máxima atingida no pregão de hoje foi de 79.996 pontos, o que representou uma alta de 0,66% positivo. E a volatilidade no intraday foi de 2,48%. O fechamento do dia, então, foi de menos 0,51%. Voltando então aqui para os gráficos, índice Bovespa em tela, gráfico diário, e vamos analisar como foi o pregão de hoje com a ótica da análise gráfica, né? Bem, depois de um pequeno ganho no pregão de ontem, hoje praticamente a gente devolveu esse mesmo pequeno ganho. Ontem a gente subiu 0,75% e hoje nós caímos aí 0,51%. Ou seja, ficou um elas por elas aí, 2 dias de pregão, um anulando o outro, tá? Graficamente, continuamos testando aqui a região da média móvel de 21, que é essa linha marrom que desce aqui bem no meio, tá? Foi testada antes de ontem e testada hoje novamente, respeitando essa região, tá? O que é muito importante para a gente poder manter a nossa trajetória de alta no curto prazo. Então, um pregão sem grandes surpresas, chegou a subir um pouquinho durante o dia, chegou também a cair bastante forte durante o dia, aí com mais de 1,7% de queda, mas recuperou durante a tarde e acabou fechando aí com 0,51% de queda, né? Mas graficamente não tem muito o que falar, seguimos com o nosso zigue-zague ascendente no Ibovespa, o mercado então sem grandes sustos ou sem grandes alegrias também, né?
fazendo nossa trajetória de alta, os nossos zigue-zagues ascendentes ainda sendo respeitados aqui, né? Esperamos agora que nos próximos dias ele consiga ganhar força para conseguir romper a famosa barreira dos 84 mil pontos. E então o mercado continua um pouco cauteloso, né? Esperando, aguardando aí movimentações, notícias do que pode acontecer com relação à economia, balanços sendo já divulgados, muitos balanços bons e alguns ruins, mas acho que na maior parte deles eles estão sendo positivos e superando as expectativas dos analistas, o que é um bom sinal, tá? Que talvez esse primeiro trimestre ainda não tenha aparecido muito a questão do isolamento e tudo mais, mas pode ser que o segundo trimestre venha esse reflexo, mas ninguém sabe ao certo, né? Então a gente prefere acreditar, nós que somos grafistas e analista gráfico, a gente prefere acreditar na movimentação gráfica, onde entende-se que toda essa movimentação, toda essa lógica de mercado já está embutido no próprio preço do índice, ok? Então seguimos aqui num momento de correção no gráfico diário, mas que não muda a nossa tendência de alta no curto prazo. Beleza? Vamos falar então das nossas operações. Azul, né, uma operação que deu bastante errado, infelizmente, por conta desse gap de baixa que aconteceu aqui na segunda-feira, um gap de baixa horroroso, né, que pulou o nosso stop que estava justamente nessa região aqui, a 16,65, nosso stop não foi pego e o papel acabou desabando, né? Acabou desabando. E aí o que a gente fez nesse caso? A gente esperou ele fazer esse fundo na terça-feira, tá? Fez esse fundo e subiu mais um pouquinho. Quando ele fez isso, nós posicionamos o nosso stop justamente para essa região, tá? Para esse fundo aqui. Então, nosso stop ficou posicionado aqui, nessa região. O papel subiu um pouquinho, depois voltou, terminou o dia mais ou menos aqui. E hoje abriu de novo aí com um candle gigantesco de baixa, um candle vermelho aqui sangrando, né? E acabou pegando o nosso stop nessa região que a gente tinha colocado aqui. Então estamos fora dessa operação. O preço ainda chegou a testar a nossa saída, né? Nossa região de saída que antes era suporte, agora virou resistência e acabou voltando mais um pouco aqui. Então, de qualquer forma, foi uma operação que deu errado por conta desse gap, tá? Se a gente tivesse saído aqui no nosso gap programado, que estava dentro da nossa estratégia, dentro do nosso plano, ok, né? Faz parte do jogo. Agora, o nosso prejuízo ficou bem maior por conta desse gap aqui, um prejuízo que era inicialmente vamos medir aqui, inicialmente era 3,4%, vai? Era 4%, acabou virando o quê? Olha só, 14%, né? Um prejuízo enorme nessa operação. O que nos salva aqui é o que eu falo sempre, gerenciamento de risco, que é o quê? Você pegar o seu dinheiro, dividir ele em alguns lotes, né? Em algumas partes, e cada lotezinho desse você faz uma operação. Por quê? Porque se vier um prejuízo, esse prejuízo ele é diluído pela quantidade de lotes que você tem. E isso pode te salvar, tá? Então 14%. Se eu tenho 7 lotes, eu vou ter na realidade, dentro do meu capital total, 2% de prejuízo, o que não vai me tirar do mercado, tá? Então, é extremamente importante o gerenciamento de risco para você sobreviver no mercado. Porque se todo o seu dinheiro estivesse alocado nessa operação, você já teria aí 14% de prejuízo de cara. Imagina o psicológico, né? O que acontece com o seu psicológico? Já vai para o buraco, você perde totalmente a sua confiança, tá? E esse tipo de coisa ele acontece, tá? Não é muito comum esses gaps assim pulando o seu stop. Na grande maioria das vezes o seu stop vai ser acionado. Mas quando acontece esse tipo de gap e o papel continua caindo, não tem o que fazer, né? A gente tenta esperar ele um certo tempo ele fazer uma volta para tentar pegar o nosso gap aqui, e isso acontece muitas vezes fechando esse gap aqui que deixou aberto e pegando o nosso stop, tá? Mas isso não aconteceu
preço continuou caindo, a gente colocou um stop aqui embaixo, ainda tentamos dar uma chance para ele, para ver se ele conseguiria reagir, mas ele não reagiu e acabou devolvendo aqui, pegando o nosso stop novamente, tá? Então, bola para frente, tá? Faz parte do jogo. Vamos seguir com as nossas estratégias firmes, as nossas estratégias elas funcionam no longo prazo e a gente vai conseguir recuperar esse prejuízo aqui em outras operações, né? Por exemplo, na semana passada, a gente teve aí uma operação que deu um ganho em 1.003, um ganho de mais de 15%, tá? Então a gente vai balanceando dessa forma, ok? Então, azul, tirando aqui do nosso radar esse papel. Segunda operação que estamos posicionados é justamente Vivo. Fizemos a nossa entrada aqui nessa linha azul, na região de preço de R$ 47,58. O nosso stop está posicionado nesse último fundo a R$ 45,08, 5% de stop, né? E o preço está andando muito bem, está subindo bacana, já rompeu essa resistência aqui ontem. Hoje chegou a romper com bastante força essa resistência segunda aqui também. Voltou um pouco e está testando aqui agora a região da média móvel de 21, tá? Que é um movimento que a gente já sabe, já eu falo em todos os vídeos, é um movimento comum, tá? É o zigue-zague ascendente. O papel sobe, volta para testar a região da média móvel antes de fazer um novo movimento de alta, tá? Esse é o movimento padrão quando o ativo está em tendência de alta, ok? Agora, isso vai acontecer? Não necessariamente, tudo pode acontecer. Tá? Ele pode simplesmente, amanhã acontece alguma coisa, uma notícia ruim, e ela pode vir muito rápido aqui para baixo. Tá? Isso pode acontecer, ou então ele pode fazer o quê? Ele pode ficar de lado aqui um certo tempo. Não tem problema, tá? O importante é, qual é a nossa estratégia nesses casos? A primeira estratégia nossa. Quando nós fizemos essa operação, nós fizemos essa entrada, nosso stop estava posicionado aqui embaixo. Desde então, esse papel já subiu 8%, tá? Na minha estratégia, quando o papel sobe aí 7, 8% para cima, o que eu faço para minimizar o risco da operação? Eu pego o stop que estava posicionado aqui embaixo e agora eu subo ele para o preço de compra. Tá? Então, meu stop que antes era em 45,08, agora é exatamente o meu preço de compra. Assim, o que eu faço? A minha operação ela fica com risco zero, tá? A não ser que aconteça algum gap muito forte de baixa e pule o nosso stop. Mas, normalmente, tá? Na grande maioria das vezes, esse gap não ocorre. Então, se o papel resolver cair e devolver os 8% que já chegou a me dar de ganho, então eu vou sair dessa operação no 0 a 0, tá? Por que eu faço isso? Porque eu entendo que se um papel subiu 7, 8, 9, 10% ou mais e voltou para o meu preço de compra, significa que alguma coisa deu muito errado, tá? Então eu prefiro não pagar para ver ele continuar caindo e pegar o meu stop no fundo. Eu prefiro ficar fora dessa operação e aguardar um outro momento mais propício para, de repente, fazer uma reentrada na ação. Tá? O importante é gerenciamento de risco. É assumir que não deu certo e perder o mínimo possível. Essa é a regra número 1 de sobrevivência no mercado. E quando dá certo, a gente tem que deixar o trade fluir da melhor forma possível e o máximo que a gente entender que seja possível. Tá? Então, como esse papel está entrando em tendência de alta, o mais esperado é que ele faça a nova perda de alta aqui nos próximos dias, amanhã ou nos próximos dias aí. É isso que eu espero. Eu só não quero que ele zere de novo as nossas operações aqui e volte para o nosso preço de compra, deixando a gente fora da operação. Então, deixa o trade fluir, está muito bonito aqui, o desenho lindo, né? Rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa e foi embora. Então deixa ele ir embora. De posição, eram essas duas, né? Então a gente saiu de Vivo e ficou ainda a gente saiu de azul, desculpa, e ficamos em Vivo ainda. E das nossas análises que havíamos feito ontem, nenhuma delas deu entrada, tá? Foi um dia meio ruim hoje,
tirando as varejistas online que bombaram hoje, né? B2W, Via Varejo, Magazine Luiza, hoje, esses papéis todos, lojas americanas, foram muito bem hoje, né? B2W chegou a subir quase 20% aí. Tirando essas, o resto foi tudo mal, tá? O resto foi tudo mal hoje. Então, as nossas análises que havíamos feito ontem não deram entrada. Então, a gente está esperando o melhor momento. Olha, isso é muito importante. Segurar a ansiedade e esperar, aguardar o melhor momento para entrar. E qual que é esse melhor momento? Quando pega a nossa estratégia. Tá? Quais são as estratégias que a gente gosta de operar? Rompimento de linha de tendência de baixa, como essa, que aconteceu aqui em vivo, e rompimento de região de resistência. Tá? São praticamente essas duas operações que a gente faz. Então a gente tem que esperar o melhor cenário, a coisa se encaixar com calma para a gente tentar fazer a operação mais certeira possível, ok? Então, separei também algumas outras ações para a gente analisar. Então vamos ficar aí com as oportunidades. Voltando aqui com o gráfico, falando agora de oportunidades futuras. Quem já assiste os nossos vídeos aí já há um certo tempo sabe que eu estou de olho em Prio 3 já há bastante tempo, esperando a hora certa de fazer a entrada nesse papel. Ontem a nossa estratégia era entrar no rompimento dessa resistência, né, desse topo aqui que foi deixado ontem. Se hoje ele conseguisse atingir esse valor, essa região e superasse, a gente ia fazer uma entrada, mas isso não aconteceu. Ele ameaçou uma subida e depois voltou. Enquanto estiver trabalhando dessa forma, não tem muito o que fazer. Vamos continuar aguardando rompimento desse topo, tá? Dessa região de... Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Dessa região de resistência aqui precisa ser rompida para a gente poder entrar nesse papel. Então, é aguardar aqui nesse caso, tá? Enquanto ele estiver aqui embaixo, deixa ele trabalhar aí com esses preços, ok? A Gabor era a outra ação que a gente tinha analisado ontem. Um papel que está respeitando aqui no gráfico de 60 minutos essa região de suporte. Vou até baixar um pouco mais aqui. Está respeitando essa região de suporte e está fazendo um desenho bastante interessante que eu gosto muito de operar, que é justamente um triângulo descendente, né? Olha só. O que é o triângulo descendente? A gente pode até pegar esse aqui mais para cá. Ó. Vou marcar aqui de vermelho. Triângulo descendente. Triângulo descendente é o seguinte. É uma figura que forma uma base plana onde essa região de suporte é testada diversas vezes. Então eu vou marcar aqui uma. Tem até uma outra aqui. 2, 3 e 4. Tá? Formando essa linha horizontal aqui, que é um suporte bastante testado. E quando um suporte é bastante testado e validado, ele vira um suporte bastante forte. Tá? E o triângulo descendente é marcado por essa base horizontal e essa linha de tendência de baixa, que vem testando topos inferiores ao longo do tempo. Tá? O que acontece? A gente vai chegar em um determinado momento aqui, que é justamente este momento aqui, que nós estamos agora, tá? Esse momento aqui, ele é o momento de decisão, é a zona de decisão. O que vai acontecer nesse momento? E parece que está acontecendo para cima. Quando ele chega nessa zona de decisão, ele tem que tomar uma decisão, tá? O que ele vai fazer aqui? Ou ele vai romper esse suporte e continuar caindo, ou ele vai romper essa linha de tendência de baixa e aí ele tende a subir. Tá? Quando eu falo, tudo que eu falo aqui é tende, é probabilidade, não existe certezas. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Então a probabilidade é que se romper essa linha de tendência de baixa, romper para cima, então a gente vai ter aqui um possível movimento de alta, uma retomada de alta. Se esse suporte é rompido para baixo, então a gente pode ter aqui um reforço dessa tendência de baixa que começou aqui no dia 23
de março, ok? Desculpa, 23 de abril. Então, eu gosto bastante de operar isso, porque se a gente tem esse rompimento nessa região aqui da linha de tendência de baixa, é muito provável que venha sim um movimento forte de alta. E o que a gente precisa esperar para fazer essa operação? Para a gente não entrar muito cedo. É perigoso entrar muito cedo porque pode ser um sinal falso. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, que é esse aqui. E o que seria esse pivô de alta? A gente tem que esperar o preço fazer um movimento parecido com esse, né? Ele está subindo aqui, corrigir um pouco e depois voltar a subir para a gente ter sim a confirmação de que essa tendência de baixa foi deixada para trás e a gente tentar pegar esse movimento aqui bem no começo dessa terceira onda, dessa terceira perna. Tá? É isso que a gente precisa fazer. E mais bonito ainda ficaria se ele conseguisse romper esse topo anterior aqui no gráfico de 60 minutos. Aí sim, ele para de fazer topos e fundos descendentes, supera o topo anterior e aí ele ganha bastante força e a gente vai tentar surfar esse movimento aqui de H-Bor. Ok? Vou deixar esses desenhos aqui para a gente acompanhar aí amanhã. Outro papel que a gente está olhando é Grendene, uma situação parecida com essa que eu falei agora do H-Bor, né? Vamos ver se a gente consegue traçar aqui um triângulo também, né? Um triângulo simétrico aqui, ó. Olha só. Vamos pegar essa região, deixar essa linha retinha. Vamos pegar essa reta aqui, vamos pintar ela de preto para dar um destaque melhor. E vamos tentar traçar uma região. Olha essa região que beleza, né? É uma região que já foi testada muitas vezes, né? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, ok? Beleza. Então a gente já tem aqui, a gente pode ver aqui que a gente tem também um triângulo descendente, tá? Figura muito parecida com o H-Bor. Deixa eu dar um zoom aqui. Muito parecida com o H-Bor. Tá? Temos um triângulo descendente aqui. O que a gente espera acontecer nesse papel para a gente poder fazer uma operação? A gente espera que ele rompa essa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência de baixa vermelha, que ela seja rompida em algum momento, tá? E faça o pivôzinho de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Aí a gente vai entrar aqui, tá? Ou no rompimento aqui, dependendo da distância entre topo e fundo. Mais bonito ainda, se ele conseguir romper esse topo anterior, porque aí ele vai parar de fazer os zigue-zagues descendentes e passa então a ter grande chance, grande probabilidade de fazer os zigue-zagues ascendentes e retomar uma nova tendência de alta, tá? Se ele decidir continuar o seu trajeto de baixa, romper esse suporte, que é essa linha preta, né? Essa linha preta aqui. Romper esse suporte e decidir continuar corrigindo, não tem problema nenhum, tá? O trade é desconfigurado e a gente abandona esse papel por enquanto e vamos focar em outros papéis aqui. No entanto, se ele fizer isso que a gente está esperando que ele faça, pode dar uma boa entrada e uma boa operação em Grendene. Ok? Beleza. ENAT3. ENAT3 é um papel que está bastante interessante. Tá? Eu falei dele ontem e vou analisar ele hoje de novo. O que acontece com o ENAT3? Naquela queda, no auge da crise do coronavírus, ele deixou esse gap. O que é um gap? É justamente essa região sem vela nenhuma, sem negociação de preço. Tá? Sem negociação do ativo. O ativo não foi negociado nessa região de preço. Ok? Então existe uma teoria aí que diz que os gaps precisam ser fechados. Tá? Não é obrigatório que o gap feche. Tá? O mercado faz o que ele quiser. Se ele quiser agora cair, ele vai cair sem problema nenhum. Não é obrigado a fechar gap nenhum, tá? Mas existe uma tendência de o preço subir para poder trabalhar essa região que não foi trabalhada ainda. E a gente consegue perceber aqui que ele está testando. Essa linha preta marca uma região de resistência que está sendo testada já há um bom tempo, né? Então a gente pode colocar aqui algumas setinhas de teste
mercado está testando essa região já há algum tempo, tá? Então vamos dar um zoom aqui no gráfico de 60 minutos. O que a gente está esperando que ocorra aqui em ENAT 3 para a gente fazer uma operação? Justamente o rompimento dessa região de resistência, tá? Que fica aí em R$ 9,55. Vamos esperar ele romper, eu vou esperar ele romper, né, essa região, e se ele romper e se firmar aqui em cima, eu vou entrar nessa operação para fechar aquele gap e o stop ficaria aqui mais ou menos aqui nessa região, tá? Um stop de 5,15%. É um stop razoável aí para swing trade, beleza? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é no mínimo fechar esse gap. E isso daria para nós um ganho aí de por volta de 13%. Tá? Então fica uma operação muito bonita se ele romper essa região de congestão, né, a chamada região de consolidação aqui, que começou no comecinho de abril e está até hoje. Tá? Então vamos aguardar aí essa movimentação que, rompendo aqui, eu acredito sim que podemos ter o início de uma bela tendência de alta aqui nesse papel, ENAT. Outro papel, Tupi 3, tá? Por que Tupi 3? Vamos colocar ele aqui no gráfico diário. O papel está fazendo a sua trajetória de alta, seus zigue-zagues ascendentes, tá? A gente pode até traçar a nossa linha de tendência de alta aqui. Vamos traçar a nossa linha de tendência de alta. Olha que beleza, ó. Linha de tendência de alta, certo? E outra coisa, ele tem feito esses zigue-zagues ascendentes e a gente sabe que o zigue-zague de baixa, ele testa a região da média móvel de 21 e sobe, certo? Então, ele já está aqui, nessa última realização dele, já está testando essa região da média móvel de 21 e já está ameaçando subir. Então, se a gente dá um zoom aqui no gráfico de 60 minutos, a gente tem uma linda vela de alta aqui na última hora do pregão, buscando esse topo anterior, tá? E se ele conseguir superar essa região de resistência no gráfico de 60 minutos, fica interessante uma operação, tá? Com esse preço aqui retomando essa alta, com stop aqui embaixo desse fundo. Opa, deixa eu colocar outra seta aqui. O stop ficaria aqui nesse fundo, seria um stop aí de, vamos colocar, rompimento, stop de 4,37, um stop bem interessante, papel que está em tendência de alta, tá? Em tendência de alta, tanto no diário quanto nos 60 minutos, linda tendência de alta, zigue-zagues ascendentes, já testando aqui o fundo e ameaçando fazer uma terceira perna de alta, tá? Tupi 3 é outro papel que a gente vai tentar pegar aqui, essa terceira perna de alta, ok? O mínimo para ele é justamente esse topo anterior, mas é o mínimo, tá? Acho que dá para segurar mais essa operação aqui. Tá muito bonito mesmo esse papel. Então é isso daí, o mercado está de lado ainda, ele já está há mais de um mês lateralizado, o que faz com que a gente precise ter bastante cuidado, porque são altas muito fortes, depois baixas muito fortes. A gente precisa ter bastante cuidado com isso daí, tá? Para não ser pego de surpresa. O importante é a gente seguir a nossa estratégia que a gente já está acostumado e que funciona. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bacana para você, já boleta o joinha, hein? Só quem é trader sabe. E fiquem bem.